Tem uma pesquisa bem famosa da Universidade de Princeton que diz que a bagunça visual, assim, um ambiente desorganizado, te atrapalha na concentração e no foco. Coisas essenciais para uma boa sessão de estudos. E eu acho que eu tenho um problema então. Bom, hoje é domingo e é o dia perfeito para eu resetar esse ciclo e te falar sobre 4 erros que destroem a sua atenção nos estudos. E ao longo do dia eu vou tentar corrigir eles em mim para ter uma semana de estudos produtiva. Começando hoje. Mas hoje vai ser o dia do protocolo de reset. Primeira coisa vai ser arrumar isso tudo. Ok. Melhorou. Agora a gente tem que atacar aquilo ali. Nem parece o mesmo ambiente. Agora, uma coisa que eu fiz errado nesse momento, que foi o que você pôde ver no primeiro timelapse, eu estava fazendo isso tudo ouvindo um podcast. E isso foi uma coisa que eu peguei no livro A Única Coisa, que eu li no ano passado retrasado. E basicamente qualquer tipo de multitarefa que você tente fazer só vai tornar as 2 tarefas que você faz ao mesmo tempo improdutivas. Ou vai hiperestimular o seu cérebro. No caso, eu estava limpando e arrumando as coisas aqui. E tava um podcast rolando. Eu não consegui prestar tanta atenção no podcast, que era bem interessante, como eu gostaria. E provavelmente meu cérebro só tava acostumando a ficar mais e mais hiperestimulado, como ele já tá acostumado. E eu realmente coloquei isso à prova na época de preparação pro TJ São Paulo. E deu muito certo. Rapidamente, quando eu cortei essas multitarefas, vou dar uns exemplos aqui. Cara, eu assistia vídeo no YouTube enquanto eu tomava banho. Ouvia, né, basicamente. Eu assistia vídeo no YouTube ou uma série enquanto eu comia, almoçando, jantando e tal. Então, quando eu tirei essas coisas, eu realmente senti meu foco, assim, melhorar muito. Só que é difícil de cortar, porque provavelmente você tá vendo esse vídeo aqui fazendo uma outra coisa. Isso já tá tão natural pra gente, e quando você corta parece que, sei lá, você vai explodir, mano. É uma sensação muito esquisita. Mas assim, nada que em 3, 4 dias você não acostume também, né? E eu atesto por conta própria, não necessariamente por um estudo científico igual a questão do ambiente, que isso me ajudou muito. E uma dica extra é que o celular tem que ficar longe do alcance das suas mãos, de preferência longe dos seus olhos, por exemplo. Eu acabei de jogar ele ali na cama, mas não é suficiente. Eu deveria mesmo colocar ele em outro cômodo, mas como eu ainda não vou estudar agora, tudo bem, deixa ele ali. A hora que eu for estudar, eu vou fazer esse teste, colocar ele em outro cômodo, fora do quarto aqui. Beleza, agora com o quarto já arrumado, eu já almocei, já tô aqui tranquilo, pronto para começar a estudar. Dando continuidade aqui aos erros que você não pode cometer na hora dos estudos, o segundo deles é não saber o que fazer, não ter pré-determinado como você vai estudar. E eu dividi isso em 3 camadas para facilitar. A primeira coisa é, você tem que saber qual matéria você vai estudar em cada dia da semana. E isso pode ser fixo ou isso pode ser uma rotação mais solta. No meu caso, eu estou em viagem. Eu preciso dessa rotação mais solta. Vai ter dia que não vai dar para estudar, infelizmente. Mas só para te exemplificar, nesse exato momento, eu estou me preparando para TRTs. Então fica mais ou menos assim. Constitucional, administrativo, direito do trabalho, processo do trabalho, direito civil, processo civil. São essas 6 matérias que vão formar a base do meu concurso, que eu preciso ter meu material pronto logo. Então eu estou dando um gás muito forte nelas e eu faço nessa ordem. Ontem eu não consegui estudar, mas anteontem eu estudei constitucional. Então hoje é dia de administrativo. Hoje eu vou conseguir estudar administrativo. Amanhã vai ser dia de direito do trabalho. E assim sucessivamente. Segunda camada, além de saber qual matéria, você precisa saber qual material você deve utilizar. Eu recomendo que você tenha um material por matéria. E o meu é sempre o meu caderno no tablet. E a minha fonte de material, no caso, é o curso do Papa Concursos. Então aqui estou com a aula aberta com o material preparado pelo professor Marcelo Sobral, pronto para virar esquema aqui no meu tablet e facilitar muito minha revisão depois. E por último, mas não menos importante, você tem que saber o que fazer com esse material. Não dá para você se pegar na hora de estudar e ficar pensando,
Se eu vou fazer questões, se eu vou assistir aula, se eu vou ler o PDF, se eu vou escrever à mão, se eu vou escrever digitado, você tem que ter isso tudo pronto. O método tem que estar pronto para você só executar. E o meu método, nesse momento, pede por montagem de caderno. Então eu vou assistir a aula, vou montar o meu caderno e é isso que eu tenho que fazer. Mais pra frente, eu vou precisar fazer revisões e vou incluir também as questões a partir daí. Mas isso é em um outro momento e eu tenho consciência disso. Então eu sei que o meu trabalho é sentar nessa cadeira, assistir a aula e criar os meus materiais aqui para posteriormente fazer as revisões, as questões, etc. Posteriormente, eu digo daqui a alguns meses, quando eu finalizar essa fase de montagem de caderno. Só para finalizar essa questão do planejamento de uma matéria por dia, um material por matéria, etc, etc. Eu acho que isso é muito importante porque simplifica todo o processo. Eu vejo muita gente aí com planilhas mega complexas, cronogramas ultra completos e, cara, eu não tenho condição de abrir um Excel, estudar e memorizar os conteúdos do concurso já é difícil o suficiente. Não dá para eu ficar montando Excel para saber o que eu vou ter que revisar daqui 7, 3, 30 dias depois, sabe? Então eu prefiro ter essa estrutura de uma matéria por dia, um material por matéria, e na hora da revisão é simples. Quando que eu vou revisar uma matéria de novo? Quando eu acabar ela. Ah, Gustavo, mas vai demorar 2 meses. Sim, da primeira vez vai. Da próxima vai demorar 1 mês. Beleza, aí na próxima vai demorar 2 semanas. E você vai acelerando cada vez que você revisa o mesmo material. E outra coisa que eu quero deixar aqui claro. Não existe isso de esse é meu material de estudo e esse é meu material de revisão. Você tem que ter familiaridade com o seu material. Isso tudo eu explico melhor na minha Masterclass. E eu posso trazer esses pontos mais em detalhes num vídeo futuro, se você quiser, deixa um comentário aqui, beleza? Vamos então para o próximo erro. Estudar para concurso público exige muito mais do que só assistir uma aula ou só copiar no caderno. E o terceiro erro é o estudo passivo. É óbvio que o grosso do meu estudo ativo vai ser feito na hora da revisão, mas enquanto eu estou montando meu material, é importante prestar muita atenção nessas retomadas para ver se eu estou de fato compreendendo a matéria, porque não adianta nada eu ter esse esquema perfeito copiado aqui, se na hora que eu for revisar, isso já aconteceu algumas vezes, por isso que eu estou vindo dar essa dica, experiência própria, eu olho pro caderno, bato o olho e fico tipo, tá, o que eu escrevi aqui, o que essas coisas significam? E esse estudo ativo, principalmente na fase de revisão, é o que vai fazer toda a diferença na sua aprovação, foi o que fez na minha. Quando eu virei essa chave, eu aprendi o que era estudar ativamente de fato, que é você ler o material, tentar compreender o que está escrito, virar e tentar retomar sem olhar para o material de novo, forçar o seu cérebro a lembrar. A minha taxa de retenção do conteúdo cresceu exponencialmente. E se você quer aprender isso na prática, além de todo o resto do meu método, passando por organização de rotina, montagem de material, uma ênfase muito forte nessa revisão, depois como eu utilizo as questões e o que eu fiz na reta final da minha preparação para o TJ São Paulo, entre na Masterclass e assista agora. Foi uma aula de 2 horas que eu gravei para ensinar esse método completo. Lá eu pego um material completo e te ensino na prática a decorar. E o preço é irrisório. Então se você tem interesse, a Masterclass aprovada no TJ São Paulo tá com o link aqui na descrição. E o último erro que eu gostaria de conversar com vocês aqui é não priorizar o sono ou negligenciar o sono. Isso foi algo que eu fiz por muito tempo e mais recentemente eu tenho me preocupado com essas questões de sono e tem me ajudado muito porque, cara, quando você não dorme bem, você tá ali estudando, beleza, mas você tá operando a 60% da sua capacidade máxima, no máximo. Não adianta você falar que, eu durmo eu não durmo muito, durmo 3, 4 horas por noite e acordo super bem. Na verdade, você se acostumou a acordar desse jeito e viver desse jeito de uma maneira, você se acostumou a viver nos seus 60%, mas você poderia estar muito melhor, rendendo muito mais dos seus estudos e nas suas atividades diárias. Então, priorizar o sono é fundamental. Beleza, mas como que eu faço isso? Coisas práticas que eu faço no dia a dia. Primeiro, atividade física é muito importante. Qualquer horário do dia, tá? Eu, inclusive, acho que eu estou fazendo errado, porque eu estou vindo muito tarde da noite fazer minha atividade física. Mas gastar energia faz você dormir melhor. Então 30, 40, 50 minutos, seja lá quanto tempo você tem disponível para atividade física, seja academia, seja um aeróbico, é muito importante. Segunda coisa, controlar o santo graal do concurseiro, né? Diminuir a quantidade de cafeína que você consome, principalmente ali depois do almoço, depois das 2, 3 horas da tarde, porque essa cafeína vai demorar para sair do seu corpo e isso vai impactar na qualidade do seu sono também, negativamente. E você pode me falar também, não, Gustavo, mas eu tomo café antes de dormir e fico super bem.
não fica. A qualidade do seu sono não é a mesma. Isso aí já tem estudos comprovando, tal qual a questão do sono, né? De durmo pouco e acordo super bem, não acorda. A cafeína atrapalha a qualidade do seu sono. Mesmo que você não sinta, que você bata na cama e apague, a qualidade do seu sono não é a mesma. E um último ponto que eu gosto de implementar é uma rotina pré-sono. Isso aí seria ali 1-2 horas antes de dormir. Eu já começo a abaixar as luzes da minha casa, conforme possível, obviamente. Optar por luzes quentes, né? Luzes mais amareladas, mais alaranjadas. E também evitar telas, evitar celular, evitar coisas que me estimulam, jogar videogame, sei lá, ver uma série que tenha muito suspense. Esse tipo de coisa vai acabar me deixando agitado e dificultando aquele processo de pegar no sono. Fora isso, o básico, troca o celular por um livro antes de dormir, que vai dar muito certo. E esses foram os 4 erros que estão roubando a sua atenção ou destruindo a sua atenção. Eu não sei qual que vai ser o título desse vídeo, mas eu espero de verdade que tenha sido útil para você. Lembre-se, a organização do seu ambiente importa. Você precisa ter determinado sua matéria do dia, material e o que você vai fazer com esse material, ou seja, um método de estudos, e com isso eu posso te ajudar com o link que está na descrição. O seu estudo deve ser ativo, senão você não vai forçar o seu cérebro a lembrar dos conteúdos e não vai lembrar dos conteúdos, por óbvio, na hora da prova. E proteger o seu sono é fundamental para o seu sucesso. E agora eu vou dar uma corridinha para voltar e dormir. Um abraço, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, deixa um like, qualquer dúvida deixa aí nos comentários, até a próxima, valeu!